Sejam bem-vindos. Estamos em mais um programa Palavras Consoladoras pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Hoje vamos falar sobre o tema Pedi e obtereis, a ação da prece. Para nos ajudar a tratar deste assunto, vamos convidar então a nossa colega Maria Aparecida, a Cida, colaboradora do Movimento Espírita. Seja bem-vinda, Cida. É um privilégio estar aqui na tua companhia. Oi, Rose. Ai, o privilégio é meu. Muito bom estarmos novamente juntas. Falar de doutrina espírita é uma bênção nas nossas vidas e Verdade. poder divulgá-la também. Queremos lembrar aos internautas que a bibliografia do tema está na descrição deste vídeo. E então nós temos que falar hoje sobre o pedir e obtereis. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte que fala das leis morais, temos no capítulo 2 a lei de adoração. E Kardec pergunta aos imortais, em que consiste a adoração, Cida? A adoração, ela é a elevação do pensamento a Deus. E é pela adoração que a alma se aproxima dele. E a adoração é uma lei natural, né? Porque ela é o resultado de um sentimento inato no homem. Nós nascemos com isso, né? Por isso que ela se encontra em todos os povos, ainda que de forma diferente. Todos os povos, todos nós trazemos isso de adorar a Deus, né? Essa ligação com o nosso Criador. Então, nós podemos dizer que todos nós já viemos com isso, né? Está intrínseco em nós. Mesmo que em palavras a gente às vezes não ore, mas nós podemos orar em atitudes também, né, Cida? É isso mesmo. Isso é uma coisa. É até aquele que diz que às vezes que não acredita em Deus tem esse sentimento, né? Essa sensação assim, em algum momento, né? E as nossas atitudes, é verdade. Que é uma forma de se ligar a Deus, né? As boas atitudes. Ótimo. E temos também neste capítulo 2 que nos fala sobre a prece. Podemos dizer que a prece é agradável a Deus? E o que caracteriza a prece, Cida? Sim, a prece, ela sempre é agradável a Deus. É porque quando ela for ditada com o coração. Pois para Deus o que vale é a intenção é tudo. Então, assim, é preferível que a gente faça uma prece do nosso íntimo do que a gente ler uma prece, por mais bonita que ela seja, mas ler uma prece sem pôr o sentimento, sem colocar o nosso coração. Há preces muito lindas, não que a gente não possa ler, a gente pode, mas quando a gente lê-la, fazer com amor, com o coração, tentar entender, sentir, né, aquele ditado. Mas o ideal é que nós façamos a nossa prece de coração, conversar com Deus com o coração. Porque para Deus agrada, né, a prece quando ela é dita com fé, com fervor, com sinceridade. Né? E aí o Evangelho também nos ensina lá que ele fala assim, ó, mas não creiais que toque a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, né, vai tocar a Deus, a menos que esse homem egoísta, fútil, esteja naquele momento ali fazendo essa sua prece, realmente com arrependimento e com verdadeira humildade. Daí ela seria agradável a Deus. E veja que não existe uma condição que as pessoas precisam ter um nível intelectual, de conhecimento elevado, né? Basta ter a sinceridade e a humildade de coração, que todos nós podemos conquistar através do nosso esforço e do conhecimento e de uma leitura do Evangelho, não é mesmo, Cida? É isso mesmo, né? Então, qualquer um pode fazer prece, né? Porque Deus não vai olhar a quantidade do que nós falamos, vai se é intelectualizado, não. Ele vai ver o nosso sentimento que nós colocamos no pensamento, né? Para se dirigir a Ele. Que bom. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 6, nos diz que nem todos dizem Senhor, Senhor,
entrarão no reino dos céus. É como dizer que não basta pedir através da prece, mas o que deve ser feito para entrar no reino dos céus, Cida. Isso mesmo. O Evangelho, né, ele também nos ensina que nem sempre o balbuciar das palavras de referenciando o Senhor é acompanhado pelos atos que identificam o verdadeiro cristão. Porque aqueles que dizem apenas palavras soltas, sem refletirem o que vai no seu íntimo, né, não tem o coração mesmo, mas não são agradáveis a Deus. A Ele agrada mais a devoção sincera, partida do coração, e, acima de tudo, comprovada pelas atitudes no bem, que é o que você estava falando, né, da atitude no bem também, as nossas boas ações. São, então, aqueles que ostentam a religiosidade apenas na aparência, mantendo no íntimo o coração distanciado do seu dever. Então, os atos exteriores de devoção, as expressões bonitas, sem o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa cupidez, nada valem aos olhos do Pai. Para entrar no reino dos céus, é necessário nos comportemos como verdadeiros cristãos e façamos o bem em nos termos ensinados por Jesus, não importando a religião a que pertençamos. Então, é fazer o bem, né, para entrar no reino dos céus. Estamos todos convidados. Cada um tem que fazer a sua tarefa e cumprir com o seu dever, que é ser melhor a cada dia. E isso vai fazendo uma construção, né, uma grande ambiência que nos permite, então, ser um facilitador para essa conquista do reino dos céus, que tanto Jesus falou enquanto ele esteve conosco e que os evangelistas deixaram por escrito para nós. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele escreve sobre a eficiência da prece quando nos diz: seja que for pedirem na prece, creiam e o conseguirão, e lhes será concedido o que pedirem. Cida, comenta para nós esse versículo. O Evangelho também vai nos falar, né, que Deus sempre nos atende os pedidos, Emmanuel se refere também assim. Mas só que esse atendimento a gente tem que, conforme a nossa real necessidade e o nosso merecimento. E na medida em que os nossos pedidos não visam a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Tem que ver o que eu estou pedindo para Deus, né? Se eu vou pedir para Deus, me dá um carro, vamos pensar assim, coisas materiais, vai ser meio difícil, né? Porque isso aí, diante do que a gente deve pedir para Deus, coisas materiais, vai desempenhar o nosso desempenho, né? O nosso esforço para conquistar as coisas. Mas, então, não é tudo, né, que nós podemos pedir para Deus e tudo que nós vamos pedir para Deus que vai ser atendido. Porque, olha aqui, o Evangelho também nos diz que seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido o que pedirdes, que basta pedir para obter. Como seria injusto também a gente acusar a providência se não atender o nosso pedido, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Porque tem gente, às vezes, eu rezo, peço, mas Deus nunca me atende. Tem que ver o que é que eu estou pedindo e às vezes até acusa, Deus nunca me atende, fica brava, mas não é nessa maneira que nós temos que entender, né? Por quê? Porque Deus, ele age assim como um pai criterioso, que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses, né? O pai, nós, enquanto pais, enquanto mãe, a gente vai fazer para os nossos filhos aquilo que for o melhor. Nem tudo nós atendemos os filhos, né? Porque às vezes não é o melhor naquele momento. Então, o homem que, em geral, só vê o presente, se o sofrimento é útil à sua felicidade, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. É por isso que, às vezes, o sofrimento é a nossa cura, né, naquele momento, às vezes. O que Deus concederá ao homem, daí isso sim, nós podemos pedir. Se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação.
quando a gente, isso Deus sempre vai nos dar, né? Se nós realmente pedirmos com confiança, tivermos a fé, esse suporte, esse amparo nos será concedido. E nenhuma prece fica sem resposta, né, Cida? Isso também é muito importante. Talvez ela até demore para se realizar, ou ela chega de uma forma um pouco diferente, mas toda uma prece não fica sem resposta. E é a importância que tu falaste, né, de saber pedir. O que pedir? E ter também um mérito, né? Um pouco também para isso, né? Porque Deus sempre vai fazer a parte dele, e compete a cada um de nós fazer a nossa também, como tu também falaste, pelo esforço de cada um. E isso é muito bonito. É isso mesmo, né? Eu estava lembrando. É Pode isso. falar. Isso mesmo, eu estava lembrando tem do livro Coragem, tem um escrito do Emmanuel que chama Oração e Atenção, que é belíssimo, que ele vai falar para nós que Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, um simples cartaz que te cruze a rua, várias coisas assim simples que a gente nem se toca, que é a resposta de Deus, e é verdade, né? Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, vem alguém, começa a conversar e de repente dá uma luz para nós, né? Olha, são as respostas de Deus. É um texto muito bonito esse. E aí da importância da gente ter essa percepção, né? E fazer a nossa parte é desenvolver essa percepção, é ter esse olhar, essa atenção para perceber o belo, esses sinais que estão ao nosso redor. Porque com certeza, de alguma forma, vai chegar até nós. Mas, Cida, o poder da prece está no pensamento? Sim, o poder da prece está no pensamento. E ele não depende nem das palavras e nem do lugar para a gente fazer a prece, nem do momento em que é feita. Então, a prece nós podemos fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. É lógico que a pessoa, se a gente estiver num lugar mais calmo, nos propicia uma interiorização maior, né? Mas a gente pode estar num burburinho, no movimento, se conseguir, a gente pode fazer a prece, porque é pelo pensamento, né? Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. Então, a influência do lugar ou do tempo, ela vai depender das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem tem ação mais poderosa quando todos os que a façam, né, se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade. Porque então é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Por isso que se diz, né? Quando tem várias pessoas unidas com um só pensamento, com um só desejo, a vibração é maior, então tem mais poder, digamos assim. Né? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma aspiração comum orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que aquele de 100, né? Porque às vezes tem menos pessoa, mas o que vale é o coração, é a intenção, né? O desejo mesmo, porque às vezes tem 100, 200, estão lá só falando coisa decorada que não estão pensando em outras coisas, então não tem valor, vamos dizer assim. Então, veja, que bom também, então, a pessoa que se dá conta de levar com seriedade a prece é uma forma de educar o próprio pensamento. Verdade, o próprio pensamento. Tem duas funções. É verdade, Rose, é bem isso. Cida, o primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quase todos oram, mas são poucos os que sabem orar. É isso mesmo, Cida? Deixo aqui a nossa última pergunta para nós finalizarmos, então, o nosso encontro de hoje. É isso mesmo, o primeiro ato, né, para a gente orar de manhã, agradecer a noite de repouso, por mais um dia ter acordado como encarnado, pedir força, coragem para o enfrentamento da vida, para a gente cumprir os deveres, sermos melhores, mais caridosos, e também à noite, né, para a gente dormir, agradecer o dia vivido e pedir a proteção para o nosso espírito, enquanto o corpo repousa.
Então, são poucos os que sabem orar, né? Porque se a prece, sendo uma conversa franca e sincera com o Criador, ela deve se refletir o que se passa no nosso íntimo, né? Então, a gente, isto é, se a gente deseja agradecer, vamos agradecer. Se a gente quer louvar, vamos louvar. Se a gente quer pedir, vamos pedir, né? Mas a gente nunca fazer a prece como uma obrigação, né? Eu tenho que fazer a prece. Não, fazer ela sentindo mesmo. Ela deve ser sincera partindo do nosso coração, né? Porque vai expressar aquilo que vai dentro de nós. Então, a prece pode ser sem floreio, ou um monte de palavras, com humildade, expressando o nosso reconhecimento por todos os benefícios que a gente recebe de Deus, né? E pela nossa fraqueza diante deles, profunda, expressando integralmente o nosso pensamento. Então, se a gente conseguir fazer assim, com simplicidade, né, nós vamos nos colocar diante de Deus, nos colocar como os filhos, né, gratos e confiantes nele. Que bom, que bom, que bom conhecimento, Cida, que bom as tuas informações, as tuas dicas, que nossa postura perante a prece, perante o pedir e obter para esse Pai amoroso e bom, possa ser diferenciada e que o conhecimento transforme todo esse conhecimento para melhor para todos nós. Eu quero agradecer a tua participação aqui. As suas despedidas para os nossos internautas, então. Eu que agradeço, foi muito bom, gosto muito sempre de podermos conversar, né, sobre o Espiritismo, esses conhecimentos que tanto nos ajudam. E a prece é o nosso instrumento de contato com Deus, né, e a gente deveria fazer uso dela constantemente em nossas vidas. Perfeito, obrigada, Cida. Então, nós nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.